e você fosse começar uma igreja do zero, você fosse chamado por Jesus, quais seriam os seus primeiros passos? O que você faria? Se você fosse começar uma igreja hoje do zero, talvez seja uma pergunta assim, difícil de responder no primeiro momento. A gente teria que realmente pensar um pouco, a gente teria que orar muito para ver qual era realmente a direção de Deus para a nossa vida. Francis Chan, que é um pastor californiano, americano, que eu gosto pra caramba, eu gosto muito de assistir ele, eu acho que ele hoje é uma das maiores influências que eu tenho em termos de pastor. Óbvio, né, não desmerecendo nenhum pastor dessa igreja, que eu amo cada um deles com amor muito grande, mas é um cara que eu gosto muito de ouvir, é um cara que eu tenho como referência lá fora. Uma vez ele estava pregando sobre essa questão da igreja que realmente agrada a Deus, que deveria viver da forma como Deus chamou. Durante esse sermão, ele abriu o coração diante da igreja dele pedindo perdão, porque ele falou que quando ele começou a igreja dele, ele achava que as coisas principais que deveriam existir para uma igreja dar certo eram 5 coisas principais. E ele falou que ele achava que uma igreja precisava de um sistema de som, ele achava que precisava de um líder de louvor para conduzir o momento de músicas, ele achava que a igreja precisava só de um lugar para se reunir, de um espaço para as crianças, um ministério infantil e um bom sermão. Com essas 5 coisas, ele podia começar uma igreja, essa igreja podia dar certo, podia caminhar e tudo mais. E ele pediu perdão para a igreja dele, porque ele reconhecia que isso aqui não era realmente o essencial. O essencial. Não que essas coisas não sejam legais, não sejam boas para a gente ter numa igreja, mas elas não são primordiais. Essas coisas que eu citei aqui não são essenciais para uma igreja existir e viver de acordo com a vontade de Deus. Quando a gente lê sobre a igreja descrita em Atos, não são essas características que a gente vê. E foi uma igreja altamente influente, foi uma igreja que deu certo, que cresceu e que viveu da forma como Jesus tinha chamado eles para viverem. Olha o que Jesus considera, por exemplo, o mais essencial numa igreja. Está escrito lá em João, capítulo 17, versículos 20 ao 23. Antes de Jesus morrer, ele faz uma oração e ele ora basicamente por unidade. E a oração que Jesus faz é essa: minha oração não é apenas por eles. Ele está falando aqui antes dos discípulos. Aí Jesus continua: rogo também por aqueles que crerão em mim, por nós hoje aqui, nós íamos crer ainda, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Para Jesus, o mais essencial numa igreja é unidade. Unidade. Que a gente seja unido em amor, porque ele é assim unido com o Pai. A igreja primitiva era assim. Então hoje aqui para a gente faz sentido a gente olhar para a vida dessa igreja e se espelhar nela, para que a gente consiga ser realmente uma igreja que agrada a Jesus e o Senhor acrescente diariamente que forem sendo salvos aqui no nosso meio. A gente precisa olhar para essa igreja aqui primitiva e questionar quais eram as dificuldades dessa igreja, quais eram as fraquezas dessa igreja, quais eram os desejos dessa igreja, quais eram os seus compromissos, quais eram os seus sonhos. Essa igreja, ela transformou o mundo. Você consegue perceber que hoje a gente está aqui porque essa igreja existiu lá no início? Uma igreja que começou com Jesus. E foi uma igreja que foi cheia do Espírito Santo e continuou aquele trabalho que Jesus tinha começado. 2000 anos depois, a gente está aqui falando a respeito dessa igreja. Então a gente hoje tem que olhar para essa igreja e colocar em prática as atitudes que eles tiveram. E assim a gente reacendeu o sonho realmente de viver uma igreja verdadeira que enche o coração do nosso Deus de alegria. A primeira lição que a gente aprende com essa igreja é a seguinte: o amor que eles tinham um pelo outro era um amor real. Era um amor real, era um amor prático. Os versículos 44 e 45 dizem isso para a gente. Os que criam, todos aqueles cristãos que se convertiam e criam, passavam a crer em Jesus, eles mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades.
Eles tinham tudo em comum. Isso é muito forte. Eu não sei como é que fica o seu coração quando você lê isso aqui, mas eu fico incomodado. Eu fico incomodado pra caramba, porque é muito difícil de viver isso aqui na prática. É muito difícil de viver isso aqui. Isso aqui é lindo de ler, é lindo de estudar, é lindo de entender, mas é muito difícil de viver. É muito difícil de colocar em prática. A gente precisa amar de verdade. Não é ter um sentimento gostoso no meu coração, tipo, Lohan, pô, cara, eu gosto pra caramba de você. E eu preciso dar as coisas no meu coração pra você. Lá no fundo do meu coração. Cara, não é isso. É saber, cara, você está precisando realmente de alguma coisa. Você está bem, cara. Você quer que eu ore por você? Você quer que eu dê alguma coisa para você? Você está precisando de grana? Você está precisando de alguma coisa? Muitas vezes a gente tem um pouco de dúvida a respeito de que atitudes a gente tem que tomar sendo cristãos de verdade. E é difícil pra caramba, tá? Isso aqui é antes de tudo pra mim. A gente pensa assim, caraca, fulano me pediu uma parada, cara, ele é muito sem noção. Ele é muito chato, mano. Ele é muito... Enfim. Será que esse tipo de atitude que Deus quer que a gente tenha, que a gente tome, lendo aqui a Bíblia? Sabe quando você vai num lugar e aí você vê um flanelinha chegando para pedir dinheiro para você? Qual é a primeira reação que você tem? É tipo aquela assim, caraca, lá vem esse maluco chatão. Várias vezes eu tive essa reação. Várias vezes. Qual seria a reação que a gente teria que ter? Será que não é eu realmente pensar, cara, será que ele está precisando realmente de alguma coisa? Será que ele está com fome? Será que ele precisa de alguma coisa que eu possa dar, que eu possa fazer, mesmo que eu não tenha dinheiro na minha carteira? Alguma vez você parou algum desses e fez só uma oração com ele? Que atitude minha seria a mais cristã? Se a gente pensar, eu acho que de forma sincera, o que a gente deveria realmente fazer? Seria pensar que, cara, eu sei que ele não vai fazer nada com isso, eu sei que ele vai usar droga, eu sei que ele vai, enfim, fazer o que quer que seja. Ou será que deveria ser, cara, eu me importo com a vida dele. Eu sinto amor por ele. A Bíblia ensina que os discípulos daquela época, da igreja primitiva, vendiam as suas coisas e repartiam conforme a necessidade das pessoas. Você consegue imaginar um nível desse? Isso aqui, assim, vale a pena um parêntese aqui. Isso aqui não tem nada a ver com comunismo. Se você lê esse texto e usa isso como, de repente, algo para provar que a gente tem que ser comunista, socialista, etc., eles faziam isso por vontade própria, tá? Isso tem que ficar muito claro. Não é uma coisa assim, você precisa vender o que você tem, me dá isso aqui. Afinal de contas, você agora é cristão. Não, cara. Eles sentiam a vontade de fazer isso, o desejo de fazer isso. O amor que eles sentiam por Jesus era tão grande que eles tinham a vontade de vender realmente. Cara, eu vou vender, por que eu vou ficar com isso aqui? Eu vou ajudar as pessoas que precisam, tanto quanto eu, ou mais do que eu. Ou de repente, hoje o cara está precisando se vestir. Eu vou pegar uma roupa que eu tenho, mesmo que eu goste dela, e vou dar porque ele precisa. Eles faziam isso porque eles desejavam viver dessa forma. João 17, 20, Jesus ora pela nossa unidade. Pela nossa unidade. Você quer saber o que Jesus quer hoje da gente aqui como igreja? Olha aí para o seu lado. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado aí. Você está vendo essa pessoa? Eu espero que você goste do que você esteja vendo aí. É isso que Jesus quer. Jesus quer que você ame essa pessoa aí do teu lado. Jesus quer que você se importe com essa pessoa do seu lado. Jesus quer que você se interesse pela vida dela. Jesus quer que você aprenda a viver em comunhão com essa pessoa aí. E não só quem está do teu lado, porque às vezes a gente vem com os nossos amigos, mas todas as pessoas, quem está na tua frente, quem está atrás, quem está aqui na frente, quem está lá atrás. Jesus quer que a gente viva assim. É óbvio que a gente tem compatibilidade com algumas pessoas, a gente se sente mais amigo de uns de outros, a gente tem desejos em comum, a gente gosta de estar mais próximo de outros amigos, não tem menor problema com isso, mas no geral a gente precisa viver se amando. Dá para entender isso? Assim, a gente está aqui, mas, cara, eu me importar com alguém que está faltando, com, de repente, alguém que eu não tenha tanta intimidade, mas eu vi uma expressão um pouco diferente. Eu acho que ele está triste, eu vou ali falar, pô, tá tudo bem, posso te dar um abraço? Você quer alguma coisa? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Em toda a Bíblia, o evangelho pregado é esse. Ame a Deus antes de tudo e ame o seu próximo. Ame quem está aí do teu lado. Mas o nosso amor um pelo outro precisa ser real, ele precisa ser tangível, ele tem que ser palpável. Eu preciso realmente me preocupar com as necessidades do meu irmão. E sabe qual é a consequência natural disso? A gente vai ser uma igreja querida. Lucas
fez questão de relatar que essa primeira igreja tinha a simpatia de todo o povo. Ela tinha a simpatia de todo o povo. É óbvio que eles sofreriam perseguição, eles sofriam perseguição, mas era uma perseguição por aqueles que odiavam a igreja. No geral, quando você começa a amar de verdade, não tem como as pessoas te odiarem. Elas vão te odiar quando você começar a falar que só Jesus salva, que só Jesus é o único caminho, que só Jesus pode salvar uma vida. Mas quando você age com amor, as pessoas vão ter simpatia. Elas vão ter simpatia pela igreja. Os caras eram simpáticos, eles eram amorosos, era notório que o que eles faziam era bom, era agradável. Se a gente quer ser hoje uma igreja que Cristo quer que a gente seja, o nosso amor precisa ser verdadeiro, precisa ser real. A segunda lição que a gente aprende com essa igreja é que o amor deles por Cristo também era verdadeiro. O amor que eles sentiam por Jesus era totalmente verdadeiro. Os 2 primeiros versículos dizem isso para a gente. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aquela galera se dedicava à oração, ao ensino. Eles estavam cheios de temor. E aí o texto conta que muitas maravilhas e sinais eram feitos. Uma igreja que enche o coração de Deus de alegria é uma igreja que o adora. É uma igreja que coloca Jesus como o principal, como o foco único, como o único que deve ser honrado, adorado, exaltado. Isso significa que a gente precisa orar mais, a gente precisa aprender mais a respeito da palavra, a gente precisa se encher mais de temor. Essa é uma parte fundamental. Fundamental. E aí eu me preocupo às vezes quando eu vejo a reunião de oração, por exemplo, um pouco vazia, como tem ficado ultimamente. Eu não sei qual é o lugar que a oração tem na tua vida hoje. Mas assim, você precisa dar prioridade para a oração. Eu preciso dar prioridade para a oração. Eu confesso que eu oro muito pouco, comparado ao meu desejo de orar mais, de estar mais na presença de Deus, de buscar mais, de desejar mais esse Deus. Eu queria que você também sentisse isso no seu coração. Mesmo que a gente orasse 4 horas por dia, a gente tem que ter essa sensação de que, cara, a gente ora muito pouco ainda. A gente ora pouco, a gente precisa orar mais. No início do ano, a gente falou muito sobre oração aqui em cima e para a galera nas células e nas reuniões que a gente tinha quando a gente se encontrava. E a gente estava tendo as reuniões de oração bem mais cheias. E aí o tempo vai passando. Cara, infelizmente, isso é natural. Não que a gente deva agir assim. A gente é humano, se a gente não tomar conta do nosso coração, a gente vai desanimar, a gente vai deixar a motivação passar, a gente vai precisar ter disciplina em alguns momentos, mas a gente precisa sempre retornar a isso, a gente precisa falar disso de novo, a gente precisa orar mais. A reunião de oração tem que estar tão cheia quanto a reunião do culto aqui, quando a gente se reúne para louvar e para ouvir a palavra. A gente precisa trazer isso para o nosso coração. Tem uma história de um cara chamado Leonard Ravenhill. Ele escreve um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento? E ele diz o seguinte nesse livro: quem pode calcular as dimensões do poder de Deus? Os cientistas fazem estimativas do peso total do globo terrestre. Os estudiosos da Bíblia chegam a decifrar as medidas da cidade celestial, os astrônomos contam as estrelas do céu, outros medem a velocidade do relâmpago, outros dizem precisamente quando o sol se levanta e se põe. No entanto, é impossível estimar o poder da oração. Isso é novidade para alguém aqui? Eu tenho certeza que a maioria daqui sabe. O que precisa para a gente? A gente precisa chacoalhar, cara. Essa que é a verdade. Às vezes a gente precisa vir para esse lugar para a gente ser mexido mesmo, para alguém pegar a gente no ombro e mexer assim, cara, olha só, você precisa orar mais. Eu preciso orar mais. A gente às vezes precisa se olhar no espelho e olhar, cara, eu não estou satisfeito com isso. Às vezes a Bíblia faz isso com a gente. Ela mexe com a gente, ela confronta, porque a gente precisa se mexer um pouco mais, a gente precisa buscar mais. Quando a gente ora, quando a gente adora a Deus, a gente aprende mais sobre o caráter dele e por isso a gente se enche de temor. Nós só adoramos a Deus por meio de Jesus. Quanto mais a gente entende quem Jesus é para a nossa vida, maior é o nosso temor diante da grandeza dele. Por isso a gente precisa aprender mais.
A gente precisa ler mais a Bíblia. Você tem lido a tua Bíblia? Eu espero que você leia mais a tua Bíblia. A gente precisa ler, a gente precisa aprender. O que te garante que tudo que eu estou falando aqui é verdadeiro? Por que você está acreditando em mim? Só porque você confia em mim? Ou porque você confia em quem vem aqui nesse púlpito trazer alguma palavra, alguma mensagem bacana, alguma mensagem legal? Como é que são as suas experiências reais com Jesus, quando você lê a Bíblia mesmo? O que você tem sentido, tem estado de acordo? E se eu chegasse aqui e falasse uma loucura, você ia achar que é verdade? Você já viu, por exemplo, um teólogo liberal pregando? É convincente pra caramba, cara. A gente precisa ler a Bíblia para confrontar, para saber, cara, isso que ele está falando é real, é verdade ou não? Ou é mentira? A gente tem que tomar cuidado. Paulo advertiu a Timóteo que nos últimos dias a gente ouviria essa doutrina e não gostaria de ouvir aquilo ali. A gente precisa ler a Bíblia todos os dias e mais, a gente precisa aprender mais. E aprendendo mais, a gente vai ter mais temor. Graças a Deus por isso. O nosso amor por Jesus, ele precisa ser verdadeiro. A gente precisa orar mais, a gente precisa aprender mais e a gente precisa ser mais cheio de temor. Outra lição que a gente aprende dessa igreja aqui é que eles dependiam do Espírito Santo. Eles dependiam única e exclusivamente do Espírito Santo. Eles entenderam o recado que Jesus deu para eles esperarem que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles e então eles começassem a expandir o Evangelho. O versículo 47 diz: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu acho magnífico a forma como Lucas escreve isso. Por quê? Quem acrescentava os salvos àquela igreja? Quem? O Senhor. O Senhor acrescentava. Como que o Senhor acrescenta os salvos? Como que alguém é salvo? Como que é esse processo? Só através do Espírito. Só o Espírito consegue pegar um coração de pedra, um coração que odeia, um coração cheio de pecado, cheio de sujeira, e transformar esse coração num coração que começa a amar Jesus, que começa a querer viver para Jesus, que começa a querer ser uma igreja que agrada e adora a Deus. A igreja primitiva, ela tinha essa característica enraizada no coração, a dependência do Espírito Santo. A gente pode ler lá no inicinho de Atos, o que o próprio Jesus diz, antes de subir definitivamente aos céus. Jesus se encontra com os discípulos mais uma vez e fala: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Isso vem desde o começo da igreja. Eles só foram o que foram, só fizeram o que fizeram porque eram cheios do Espírito. Se eles não tivessem sido cheios do Espírito, talvez a gente não estivesse aprendendo sobre essa igreja hoje à noite aqui. Eles dependiam do Espírito para todas as coisas. Você quer pertencer a uma igreja como a de Atos? A gente precisa se encher do Espírito. A gente precisa se encher do Espírito. A gente precisa depender do Espírito Santo para a gente ser uma igreja que Jesus chamou a gente para ser. E aí, quais são as aplicações? Como a gente usa isso no nosso dia a dia, na prática? Em primeiro lugar, e o meu maior desejo, cara, meu maior desejo é que você viva assim. A gente deve sonhar em viver essa igreja que Cristo deseja. A gente precisa sonhar. Sonhar. Você sonha em viver uma igreja assim? Ou para você a igreja é só um lugar que você vem semana após semana, uma igreja que você acha bacana, que você tem os seus amigos, que é um lugar que quando você está triste você pode buscar e Deus vem, se revela a você e você volta a viver tudo que você vivia do mesmo jeito, daquela rotina que você tem. Você sonha em viver a igreja que Cristo deseja que você seja. Como andam os seus sonhos? Como que andam os seus sonhos? Como que andam os seus sonhos em relação à igreja oceânica, ao Gol, ao ministério que Jesus te deu, ao Evangelho? Como que está o seu ânimo em relação ao que Jesus quer fazer através da sua vida? Você já imaginou que Jesus quer fazer coisas grandiosas, não no sentido de te dar fama, ou te dar poder, ou te dar um nome grandioso, mas coisas grandiosas porque o reino dele é grandioso, através da sua vida? Você já imaginou que Jesus pode fazer coisas inimagináveis através de você, usando você, te dando o privilégio de fazer parte disso aqui? Muito do que vai acontecer com a gente daqui a alguns anos, com o Gol daqui a alguns anos, com a Igreja Oceânica daqui a alguns anos, tem a ver com o que você está sonhando hoje. Tem a ver com seus sonhos de agora, sentado nessa cadeira aí. Talvez com o seu desânimo de agora. Se hoje o seu sonho é ter um emprego maravilhoso,
Pode ser que daqui a 5 a 10 anos você seja uma pessoa super bem-sucedida, mas você não viva a igreja dos sonhos. Se hoje o seu sonho é ser uma pessoa altamente bem comunicativa, se dando super bem no que você faz, na sua profissão, nos seus estudos, pode ser que daqui a 5 a 10 anos você alcance o sucesso que você sempre desejou, mas talvez você não viva a igreja que Jesus desejou e sempre sonhou para você. A gente precisa sonhar com essa igreja. Daqui a 10 anos, você ainda quer fazer parte de um povo no meio do qual Deus habita, sobre o qual Ele reina, do qual Ele se alegra? Você ainda quer ser a igreja que espalha o amor de Cristo e muitos são salvos? Você só precisa responder uma pergunta: como estão os seus sonhos com relação a essa igreja? Eu queria muito falar sobre isso essa noite aqui, porque eu confesso que, até para mim, assim, os sonhos às vezes eles se apagam um pouco. A gente esquece um pouco no nosso dia a dia, na nossa correria. Muitas vezes a gente coloca outras coisas no lugar do que a gente realmente deveria colocar. Mas é bom a gente parar um pouco, a gente dar uma respirada, a gente refletir um pouquinho aqui, assim. Sabe, como é que estão os sonhos? Vamos renovar isso no nosso coração. Vamos trazer isso de novo para a nossa vida, para a nossa alma. Traz isso para você como se fosse realmente algo para você. Como que está o seu sonho com relação a essa igreja? Eu espero que você volte a sonhar com isso, cara. Será que daqui a 5 anos a gente vai continuar esse mesmo grupo aqui? Com essa mesma quantidade de gente? Assim, não tem problema, no sentido de que se essa realmente é a vontade de Deus, não vai ter problema nenhum. A gente vai continuar sendo a igreja. Mas será que Deus não quer algo um pouco além para a gente? E será que não falta, de repente, a gente sonhar um pouco mais com isso, a gente desejar isso com todo o nosso coração, a gente viver essa igreja aqui? A gente precisa sonhar com essa igreja. A gente precisa sonhar com essa igreja. Eu e você precisamos voltar a sonhar com essa igreja. E o meu maior desejo é que você volte a sonhar com essa igreja. Que a gente volte a viver isso aqui de verdade, cara. A segunda aplicação para a nossa vida é que a gente precisa praticar esse amor real, amando Jesus e dependendo do Espírito. A gente precisa praticar um amor prático, tangível, palpável, amando a Jesus e dependendo do Espírito Santo. A gente precisa parar um pouco e ver qual é a necessidade real do nosso próximo, do nosso amigo, das pessoas que estão próximas a gente, das pessoas que Deus colocou ao nosso redor para que a gente fosse bênção. Como tem sido a nossa compaixão pelo perdido? Será que a gente sente o que ele está sentindo? Será que a gente tem realmente sentido a dor que ele está sentindo? Eu falo por mim, eu não tenho vivido assim. Eu preciso pedir perdão a Deus, eu preciso pedir perdão com todo o meu coração. Eu não tenho vivido isso aqui. Só que a gente precisa trazer isso para o nosso coração mais uma vez. A gente precisa olhar para isso aqui, pedir perdão a Deus e falar: Senhor, me ajuda a ser assim. Me ajuda a chegar no meu trabalho na segunda-feira, encontrar aquele monte de gente falando de dinheiro, querendo ser bem-sucedida, querendo ter sucesso, mas ao mesmo tempo com uma vida totalmente vazia. E eu tenho a resposta para isso, e eu não falo disso, e eu não levo isso para as pessoas. Eu mal sinto esse vazio que eles estão sentindo por eles. E talvez Jesus tenha me chamado para viver dessa forma. Talvez não, quando eu leio Atos 2,42, eu tenho certeza que Jesus me chamou para ser assim. Sendo bem sincero, cara, quando a gente sonha com alguma coisa de verdade, a gente faz de tudo para alcançar o nosso objetivo. A gente faz de tudo. Eu lembro quando eu era pequeno, eu sonhava em ter uma chuteira. Eu adorava jogar futebol. Eu tinha lá meus 13, 14 anos. Não, acho que um pouco mais novo. Sei lá, tinha 10, 11 anos assim. Eu só gostava de jogar futebol. Eu queria jogar futebol toda hora, o dia inteiro. Quando eu acordava, quando eu ia dormir, eu só queria jogar futebol. E eu queria uma chuteira nova. Eu lembro que eu queria tanto, tanto, tanto aquilo. Eu orava, eu pedia a Deus: Deus, me dá uma chuteira nova. Me dá, coloca isso no coração dos meus pais, porque eles me deem uma de presente. E eu orava, eu buscava aquilo, era o que eu mais queria. Depois eu fui crescendo um pouco mais. Aí a modinha na minha época de 15, 16 anos era ser fortinho e tal, era malhar, ter um corpo maneiro. Eu queria muito isso com todo o meu coração, eu buscava aquilo, eu malhava, me empenhava e tal. E eu buscava aquilo, eu ia à academia todos os dias. Depois eu comecei o vestibular. Cara, eu queria muito passar bem, eu queria muito alcançar aquilo ali, eu queria fazer uma boa faculdade, eu busquei aquilo com todo o meu coração, com todo o meu empenho. Eu estudei, eu corri atrás.
No meu primeiro estágio, eu orava, eu pedia a Deus, Deus, por favor, me coloca num lugar maneiro, num lugar que eu vá gostar de trabalhar, que tenham pessoas legais à minha volta. Por favor, me ajuda a achar um estágio maneiro, num lugar que eu goste. Eu buscava aquilo, eu orava todos os dias. Antes de conhecer a minha esposa, eu orava, Senhor, por favor, me dá alguém que ame você, que tenha temor a você, que eu ame com todo o meu coração, que eu ache lindo. Eu buscava isso, eu orei todos os meus dias por isso. Quando a gente sonha com alguma coisa, a gente não mede esforços para alcançar o nosso objetivo. A gente não mede esforços. Sinceramente, quando a gente começar a sonhar com o projeto de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja, a gente vai conseguir amar de uma forma real, de uma forma tangível, de uma forma palpável. A grande questão é: quais são os seus sonhos de hoje? Quais são os seus sonhos de agora, enquanto você está sentado nesse banco? Quais são os nossos sonhos? Aí vem a pergunta para a gente refletir, perguntas retóricas aqui. Você acha que Deus vai acrescentar os que forem sendo salvos a um lugar que tenha divisão? A um lugar onde a gente não ama Jesus de verdade? Você acha que Deus vai acrescentar os que forem sendo salvos a um lugar onde a frieza espiritual é imensa? Aonde o pecado é banalizado? É óbvio que não. É óbvio que não. Deus quer fazer de cada um de nós uma igreja amável e que vive a vida dele o mais intensamente possível para que os perdidos o conheçam de verdade. Foi essa basicamente a oração que Jesus fez, que eles vivam em plena unidade para que todos saibam que realmente você me enviou, para que todos saibam que nós somos um, para que eles conheçam o amor verdadeiro. Foi essa a oração de Jesus antes dele ter realmente entregue a sua vida, dado a sua vida numa cruz. A gente precisa amar Jesus de uma forma verdadeira. A gente precisa aprender a depender muito mais do que a gente depende hoje, do Espírito Santo, dirigindo a nossa vida, guiando a nossa vida. Quando a gente sonhar em ser realmente a igreja verdadeira de Jesus, o nosso amor pelo perdido, ele vai ser natural. Ele vai ser natural, porque esse é o amor de Jesus. Quando Jesus se revelou a você, você acha que você já conhecia alguma coisa? Você era perdido, eu era perdido, todos nós. Ainda tem muita gente perdida. Perdida, eu quero dizer, é no sentido de ainda não conhecer o amor verdadeiro de Jesus, a verdade revelada da Bíblia Sagrada para a nossa vida hoje. Quando a gente começar a viver assim de verdade, sonhando com essa igreja, amando Jesus, dependendo do Espírito, o Senhor vai acrescentar diariamente os que forem sendo salvos. Amém? A gente precisa voltar a sonhar com essa igreja. A gente não deve deixar isso de lado. A gente precisa amar com um amor que seja visível ao mundo. E a gente precisa se amar enquanto a gente vive a cada dia. Eu quero concluir perguntando mais uma vez assim: como que está o seu ânimo com relação ao seu ministério? Será que você está um pouco desanimado? Eu tenho sentido isso um pouco assim, olhando, né, no geral, assim, a galera. Queria dizer uma coisa para você: é normal você se cansar, é normal a gente sentir, às vezes, cansaço, é normal a gente desanimar um pouco, não é normal a gente permanecer nisso, não é normal a gente achar que isso é normal, não é normal a gente manter essa postura no nosso coração e cada vez mais a gente se afunda, cada vez mais a gente se distancia, chega uma hora que a gente nem percebe, a gente está muito longe. A gente não tem mais vontade de estar aqui, a gente não tem mais vontade de buscar, a gente não tem mais vontade de orar, a gente não tem mais vontade de ler a nossa Bíblia. Então eu queria dar uma palavra de ânimo para você essa noite aqui. E eu espero de todo o meu coração que isso realmente te anime de verdade, que isso te incentive de verdade. Querido, você pode sim, acredite nisso, amar mais os seus amigos de oração e orar mais por eles. Você pode orar mais, você consegue orar mais, sim. Você pode sim pregar o evangelho de Jesus por onde você for. Você pode sim vencer o pecado. Você consegue vencer o pecado, porque não depende mais de você, mas do que Jesus fez naquela cruz pela sua vida. Você pode sim voltar a sonhar com o avivamento acontecendo nesse lugar. Você pode sim sonhar com isso. E pessoas de onde a gente menos espera vão começar
a querer participar disso aqui e a servir a Deus, assim como a gente serve, a gente pode sim ser a igreja verdadeira de Jesus Cristo que transforma o mundo. A gente pode isso, a gente precisa sonhar com isso de novo. A gente precisa trazer isso para o nosso coração mais uma vez. Mais uma vez, a gente precisa desafiar a nossa própria alma, o nosso próprio coração, se a gente está desanimado, se a gente está distante, se a gente está frio. O que Jesus mais deseja é que a gente viva unido em amor. Eu espero assim do fundo do meu coração, cara, que o seu coração se reanime a partir dessa noite. Que você não volte para casa e seja a mesma pessoa de sempre. A não ser que você esteja muito, muito animado, assim, sabe? Muito cheio do Espírito, muito, sabe? Com o coração aquecido, com o coração cheio do fogo do Espírito. De verdade, assim. O maior desejo é que você, sabe? Não só pelas coisas que foram faladas, mas pelo amor que você tem a Jesus. Que você, sabe, se mexa, cara. Que você se mexa, que a gente vá hoje para a nossa casa e que a gente durma e deita a cabeça no nosso travesseiro, mas não sem antes orar, sabe? Pedir a Deus para que Ele visite a gente com toda a força, com todo o ânimo. Querido, Jesus ama você muito, muito, muito. A gente falou sobre isso aqui semana passada, a gente falou a respeito do que Jesus fez, a respeito do perdão dele pela nossa vida, a respeito da graça dele desde o início de tudo. Jesus nunca deixou a gente de lado, ele nunca deixou a gente sozinho. Deus sempre teve graça por cada um de nós, mesmo quando ele exerceu o juízo. Quando você estuda um pouco a respeito do povo de Israel, a gente vê isso, um Deus que é justo, que aplica o juízo dele, mas nunca se afasta de verdade. Um Deus que sempre ama, que sempre quer estar perto, que sempre se importa. E ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Essa é a razão da gente falar que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É porque a graça dele continua a mesma hoje por você. O amor dele continua o mesmo hoje por você. Agora, sinceramente assim, do fundo do meu coração, que a partir de hoje você volte a desejar isso com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua vida, com todo o teu amor, que você ame a Jesus com todo o teu coração, que sábado que vem você esteja aqui 7 horas para a gente orar junto, como igreja, como um povo unido. Jesus quis que a gente fosse unido para que o mundo conhecesse o amor dele por cada um de nós. Para isso que existe a igreja. Senão a igreja não precisaria existir, a gente poderia buscar na nossa própria casa. A gente teria revelação, a gente ficaria lendo a Bíblia no nosso quarto, tudo ok. A igreja existe por isso, porque a gente precisa estar junto, porque a gente precisa se animar quando a gente está desanimado, porque a gente precisa se incentivar quando a gente está desmotivado, porque a gente precisa olhar para alguém e essa pessoa ajudar a gente no momento de dificuldade. Cara, eu espero do fundo do meu coração que você volte a sonhar com isso de todo o coração, que a tua célula cresça, que as células, sabe, falem mais de Jesus, que a gente fale mais a respeito do Evangelho de Cristo, o Evangelho que pode salvar a nossa vida, que pode transformar o nosso coração. Amém, querido? Vamos fazer uma oração? Você pode fechar o teu olho, baixar a tua cabeça. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado porque a gente tem um modelo de igreja que agrada o teu coração, para se espelhar, Senhor, para tirar lições para a nossa vida. Obrigado porque a gente... em momentos em que a gente fica desanimado e desmotivado, a gente pode não ouvir a voz do diabo querendo enganar a gente, dizendo que isso é impossível, que é impossível viver uma igreja assim. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, a gente pode trazer ela para a nossa vida hoje, Senhor, hoje. E a gente pode viver isso no nosso dia a dia, Senhor. A gente sabe que a gente pode amar mais um ao outro, a gente pode amar mais o nosso Jesus, o nosso Salvador, a gente pode depender mais do Espírito Santo, Senhor, não confiando na força do nosso braço, mas aprendendo a colocar toda a nossa esperança, toda a nossa vida, toda a nossa força diante de você, Senhor. Fala com a gente de uma forma muito especial, Senhor, nessa noite. Traz a gente para perto de você e, por favor, Senhor, ajuda a gente a sonhar com essa igreja real, com essa igreja que existe, com essa igreja que você chamou a gente para ser, Jesus. Por favor, transforma o nosso coração, transforma o nosso coração. Ajuda a gente a sonhar novamente com isso, Senhor. Transforma a nossa vida, Senhor. Chacoalha a gente mais uma vez. Mexe com a gente, Senhor. Mexe com essa igreja para a glória do Teu nome, para que a gente consiga viver o amor de Jesus de verdade no nosso dia a dia. No nome de Jesus, Deus. Amém.